lá, dentro do nosso curso unificado aqui de Física, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações termodinâmicas. Deixe-me lembrá-los que nós vimos a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: você tem um sistema, nesse sistema pode entrar ou sair calor. Então aqui entra ou sai calor. O sistema também permite entrar ou sair trabalho, que nós chamamos de W, né, do inglês work. E o sistema tem nele uma energia interna que nós chamamos de E. E nós vimos que E é igual a W mais Q. Ou seja, quando um sistema físico recebe energia, ou ele realiza trabalho, ou ele aumenta a sua energia interna. Não é verdade? Esse aqui é o princípio da conservação de energia. E vimos um detalhe importante, que quando a energia entra no sistema, ela entra com sinal positivo, porque ela está acumulando energia no sistema. Quando sai, ele é negativo. Muito bem. E o trabalho, mesma coisa. Quando é feito um trabalho sobre o sistema, esse trabalho é positivo, porque eu trabalhei sobre o sistema, eu posso até contribuir para aumentar a energia se não houver ou perda de calor ou alguma coisa. E quando o sistema trabalha sobre o meio, sobre o externo, é um trabalho feito pelo sistema, ele é negativo. E nós aprendemos que o trabalho, ele é igual a menos a integral da pressão dV, né, indo de uma situação 1 a uma situação 2. Muito bem, essas variações das propriedades de um sistema, né, normalmente nós estamos trabalhando aqui de gases, normalmente você está falando em pressão, volume, temperatura e a massa, né, o número de mols ou o número de partículas que tem no sistema, um ou outro. Então, quando essas constantes variam, nós temos as chamadas transformações termodinâmicas. E durante uma transformação termodinâmica, você já está vendo, né, que vai envolver calor transferido, que vai envolver trabalho realizado ou recebido, que vai envolver variação da energia interna do sistema. Isso é as coisas que vão estar envolvidas nessas transformações. Muito bem. Nós já aprendemos como quantificar o trabalho. Agora nós temos que aprender a quantificar o calor. Essa quantidade aqui que eu expliquei qual é a sua constituição física, expliquei que calor é uma coisa relacionada com energia mecânica, né? Não é relacionado com energia eletromagnética, e que o calor pode ser transferido havendo contato mecânico de uma maneira ou de outra, e que normalmente a transferência de calor, nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos que a transferência de calor ela pode ser quantificada através de uma capacidade térmica, né? Então nós aprendemos que tem uma capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Isso de alguma forma quantifica a quantidade de calor trocada, tá certo? Muito bem. Quando não há variação de temperatura, não há de alguma maneira transferência de calor. Então normalmente nós vamos ver, bom, isso aqui também pode acontecer de eu transferir calor e o sistema todo realiza trabalho e aí também não há variação da energia interna. Então quando não há variação de temperatura, nada pode variar a energia interna do sistema. Mas nós aprendemos a quantificar a capacidade térmica através da variação de temperatura, tá certo? E dependendo de como a transformação é feita no sistema, essa capacidade pode ser diferente. Ou eu mantenho o volume do sistema, então o volume pode ser fixo, ele não muda, então eu tenho a capacidade térmica a volume constante. Ou a pressão pode ser fixa. Nesse caso eu tenho a capacidade térmica a pressão constante. Elas são iguais? Não. Isso mostra que a capacidade do sistema em reter energia, de uma maneira ou de outra, né,
ela vai depender de como é feita essa transformação. Se é feito a volume constante ou se é feito a pressão constante. Normalmente, se o volume é constante, você vê aqui, ó, se o volume for constante, não tem como variar o volume, portanto, não tem como realizar trabalho. Portanto, todo calor colocado tem que se alocar de uma maneira lá que não é a realização do trabalho. Agora, quando a pressão é constante, então o trabalho realizado já é diretamente proporcional, porque a pressão é constante, sai fora da integral, é diretamente relacionado com a variação de volume. E, portanto, aí sim pode ter trabalho. Então você vê, as consequências em termos de energia interna que tem o sistema, quando troca calor, se a transformação, se essas mudanças no sistema são feitas a volume constante ou pressão constante, vão alterar. Tá certo? Então nós vamos trabalhar com essas duas grandezas. Capacidade térmica a volume constante, capacidade térmica a pressão constante. Tá certo? Quando você tem a volume constante, eu já acabei de explicar para vocês, o volume é constante, portanto o trabalho é igual a zero. Não há trabalho realizado, nem pelo sistema, nem sobre o sistema. E quando a pressão é constante, bom, isso não se aplica na verdade, né? Quando a pressão é constante, o volume vai variar, vai haver trabalho, vai haver tudo. Então, isso que eu falei aqui em cima, né? Essa frase, essa assertiva, vale para volume constante. Tá certo? E eu expliquei por quê. Porque não há deslocamento de massa se o volume é constante, portanto, não deve haver realização de trabalho. Muito bem. Então, nesse caso, quando não há realização de trabalho, na equação aqui, na primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, nós estamos tratando de uma variação no sistema onde o trabalho é zero. O trabalho sendo zero, então a quantidade de energia, por essa definição, a volume constante, é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E, portanto, a variação da energia, ela nada mais não tem trabalho, ela é exatamente isso. Ela também é a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Por quê? Porque aí todo calor, não há trabalho, todo calor adicionado não tem o que fazer senão variar a energia interna. Se a gente trabalhar com quantidades, com variações de temperatura muito pequena, com grandezas infinitesimais, não é? Os deltas que eu coloquei aqui, eles vão automaticamente virar diferenciais. E a capacidade térmica é uma constante do sistema, dado que o sistema é fixo ali com um número de mols, um número de moléculas, constante. Essa relação aqui, ela é extremamente importante, porque ela permite vincular diretamente a capacidade térmica a volume constante com a energia, com a variação da energia interna. Tá certo? Claro que isso aqui pode ser invertido e você pode dizer que, de fato, a capacidade térmica a volume constante nada mais é do que a capacidade do sistema em variar sua energia interna com relação à temperatura. Claro que isso feito a volume constante, tá certo? É assim que a gente mostra quando coloca entre parênteses e uma das grandezas embaixo, significa que aquela grandeza é mantida constante. Poderia pôr até uma derivada parcial aqui, mas a gente viu lá atrás que praticamente a energia interna depende essencialmente da temperatura, O problema é que quando não é a volume constante, nem toda energia dada ao sistema vai ser utilizada para mudar a energia interna. Muito bem, então, feito isso, eu quero achar uma relação entre a capacidade térmica a volume constante e a pressão constante. Tá certo? Muito bem, então eu expliquei isso. Agora eu vou pegar e vou explicar para vocês a relação entre essas capacidades térmicas, Então nós queremos mostrar a relação CP-CV. Então, qual é a relação entre essas capacidades térmicas para um gás ideal, que é o nosso modelo
típico, né, de sistema termodinâmico que nós estamos trabalhando. Precisa ser gás ideal? Não, não precisa. Mas, em geral, é bom que seja. Para um sólido, vale também dizer uma coisa e outra? Claro, mas um sólido, quando você aquece, as variações de volume, tudo isso não são relevantes. E esses valores são quase iguais. A relação que eu vou deduzir agora serve para gases, os gases ideais. E eu vou começar com essa expressão, que é a expressão da primeira lei da termodinâmica. Vou começar com ela, tá certo? E vou dizer o seguinte, vamos fazer uma transformação a pressão constante. Então nós vamos fazer essa transformação a pressão constante. Então nós sabemos que ΔE, a variação da energia interna, é igual ao trabalho realizado, e o trabalho realizado é W realizado sobre o sistema, né? Mais a quantidade de calor transferida, tudo a pressão constante, porque nós dissemos, vai ser uma alteração termodinâmica a pressão constante. Muito bem, nós aprendemos que esse delta aqui nada mais é do que CV ΔT. Tá certo? Não importa qual é se a transformação está sendo feita de uma maneira ou de outra, mas a energia interna do sistema sempre será CV ΔT. E o trabalho realizado é menos P ΔV, não é? E o calor transferido à pressão constante é o CP ΔT, como nós definimos. Então nós chegamos aqui, podemos passar esse CV para lá, não é? E esse PV para cá, para chegar a uma expressão que me diz que CP menos CV vezes ΔT, ó, passei esse cara para cá, aí eu vou passar isso para lá, é igual a P ΔV. Tá certo? Essa é uma expressão. Então já estou tendo uma composição de CP e CV relacionando com variação de temperatura e volume. E a pressão na qual a transformação está sendo feita. Muito bem, isso aqui, para intervalos pequenos, eu posso escrever que CP menos CV dt, porque lembre-se, isso aqui são constantes do sistema, né? É igual a PdV. Isso é uma equação que eu tenho aqui. Mas, lembrando que P, V e T estão relacionados por PV é igual a nRT, né? Estou trabalhando agora no mundo macroscópico, quando eu lido com o número de mols, não com o número de moléculas. Mas é só mudar. Se eu mudar isso aqui pelo número de moléculas, ou átomos ou constituintes, aqui muda pela constante de Boltzmann, certo? Tudo isso nós aprendemos já lá atrás. PV é igual a nRT, de tal maneira que se eu tomar a derivada disso aqui, né, dessa expressão aqui, eu posso escrever que PDV ou dPV, né, vezes V, mais PDV é igual a nRDT. Não posso? Tomei a derivada. Isso aqui é a lei dos gases, qualquer coisa pode variar. Mas como eu estou lidando com pressão constante, isso aqui não tem, né? Não tem dP. Portanto, PDV nada mais é do que nRDT. Tá certo? Então, se eu substituir aqui por nRDT, eu fico com CP menos CV dt é igual a nRDT. Claro, o dt é igual nos dois, portanto, tem que ser igual o que está na frente, para obter uma relação importante, que é CP menos CV é igual a NR. Essa é a relação que existe entre a capacidade térmica, a pressão constante e a volume constante de um gás numa transformação
né, onde bom, tudo está acontecendo ali. Essas são características do sistema com relação à alteração de temperatura. Tá certo? Muito bem. Essa aqui é uma expressão importante e vai ajudar muito a gente nessas transformações que nós vamos ter. Mas eu queria dar um exemplo, né? Eu expliquei isso aqui para vocês. Então nós chegamos aqui que Cp menos Cv do gás ideal é NR. Claro que eu estou lidando de capacidade térmica, então tem que depender do número de mol, da quantidade de matéria que está ali. Normalmente, quando você divide pelo número de mols, você tem, independente do que está lá, uma relação entre eles, e aí nós já começamos a entrar na parte do calor específico, né? Porque a gente normaliza pela matéria ali existente, não é verdade? Muito bem. Então, dada essa relação, agora eu vou lembrar o gás ideal novamente, que nós vimos no gás ideal que a energia interna era 3 meios de nRT, no número total, com o número de mols. A gente viu que era 3 meios de nKT, mas lembre-se que aqui eu estou lidando no mundo macroscópico que eu falo do número de mols, né? Muito bem. Portanto, quando eu tomar a variação da energia com a temperatura, portanto, dE dt, a volume constante, claro, não precisa mais, que é o CV, ele tomar a derivada disso, dá 3 meios de NR. Então eu sei quem que é o CV para um gás. Se eu tiver 1 mol e o R, que é da ordem de 2, isso cancela, isso aqui dá da ordem de 3, tá certo? 3, as unidades aqui que envolve o R, né? Que não são as unidades aí de Joule e tudo isso. Muito bem. Mas esse é o valor do CV. Bom, se esse é o valor do CV, quanto vale o CP? Bom, o CP vale, se eu passar o CV para cá, vale isso mais NR, que dá exatamente os 5 meios de NR. Basta você somar NR a esses 3 meios para dar os 5 meios. Então, para um gás ideal, nós já temos quem é CV e CP, que é importante nós termos para as próximas coisas que nós vamos fazer. Essas são as capacidades térmicas do gás, elas são extremamente importantes e normalmente aqui nós assumimos que a energia interna ela está alocada apenas na translação. Lembra-se que isso aqui foi obtido imaginando que você tem as moléculas ou os constituintes de um gás como pontos de massa. E se não forem pontos de massa? E se forem como moléculas diatômicas? O que acontece, né? Então, deixa eu só fazer um parênteses bem rápido aqui para dizer que quando o gás ideal ele é o que nós chamamos monoatômico, isso que eu falei vale. Tá certo? Quando não é, então nós temos que fazer uma pequena alteração. Então deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês sobre essas grandezas importantes quando nós temos um gás. Então nós vimos que um gás monoatômico a energia dele era 3 vezes meio de NR. T, não é? NRT. Ou, se eu for para a nível molecular, para cada átomo, 3 meios de KT. Para cada um, né? Se eu fizer em termos de... Isso aqui é a constante de Boltzmann. Então agora eu passei do NRT para NT e peguei uma molécula. Então se o gás é monoatômico, para cada constituinte, eu associo essa energia. Mas aí o pessoal pegou e mediu a capacidade térmica para um gás ideal
tá bom? E eles notaram o seguinte, bom, a capacidade térmica, ela vinha assim, como função da temperatura, mas de repente ela dava um pulo. De repente dava outro pulo. Esse aqui, o valor por acaso, em termos de kT, então eu vou dividir isso por kT, tá bom? Em termos de kT, isso aqui era exatamente os 3 meios. Aí eles viram que dava um pulo para 5 meios. E depois dava outro pulo para 7 meios. Aí o pessoal pensou, né? O que está acontecendo? Provavelmente aqui o sistema está sob... A energia está sendo acumulada porque o CV é energia interna, basicamente, como nós vimos, né? Então aqui a energia está sendo acumulada de uma forma, mas aí daqui a pouco começa... Aí foram ver, esse gás aqui era um gás diatômico. E alguma coisa faz com que, primeiro, a energia está associada no movimento das massas, da molécula andando como um todo, que é o que nós chamamos de translação. Mas se eu continuar dando temperatura, dando energia para o sistema, entra em jogo as chamadas rotações da molécula. Porque agora ela é diatômica, ela pode rodar, ela pode conter energia. Nós vimos que um haltere girando tem energia. Tá certo? E finalmente as vibrações. Ela também pode vibrar. Então, quando nós temos uma molécula diatômica, ela na verdade pode ser desenhada, né, como sendo uma molinha ligando duas massas. Esse sistema como um todo e seu centro de massa pode estar viajando para todos os lados, mas ela pode estar rodando, né? Então ele pode estar indo para todos os lados, então ele tem energia translacional. Se eu pegar aqui, ó, a energia translacional dela é meio da massa da molécula vezes Vx quadrado mais meio de mvy quadrado mais meio de mvz quadrado. Mas ela pode rodar também. E ela pode rodar, né, de duas maneiras. Ela pode rodar ao redor desse eixo que eu desenhei ou ao redor de um outro eixo. Você pode definir dois eixos para ela fazer. Então você tem uma energia de rotação. E a energia de rotação, ela é meio de, aqui no caso, vamos dizer um Ix ômega x quadrado mais um meio de Y vezes ômega y quadrado. Claro que eu chamei aqui o eixo da molécula como sendo o eixo Z. Então ela não pode, não faz diferença ela rodar ao redor do seu eixo, ela tem que rodar ao redor dos outros. Então você vê, você tem mais maneiras de acumular energia. E finalmente, ela pode vibrar. Então aqui, se eu olhar só a rotação da molécula, aqui se eu olhar só a translação da molécula, mas ainda tem a vibração da molécula. E a vibração da molécula, que como que é? É que nem um oscilador harmônico. Tem a energia, não é? Que é o K de mola aqui, vezes um eta, e tem mais um meio ao quadrado, né? A energia vem com a eta aqui, na verdade, é um deslocamento aqui do tamanho da molécula. Mais um meio da massa reduzida vezes o eta ponto ao quadrado, que é a velocidade da molécula vibrando. Então você vê, quando eu tenho uma molécula diatômica, a energia que eu coloco nela através da temperatura pode estar distribuída na translação, que é essa parte aqui que dá 3,5. Pode dar distribuída na rotação, que adiciona mais um fator aí. E pode depois estar associada com a vibração. Então tem esses patamares aqui, quando eu observo. Então, o gás ideal, quando o valor é isso, é porque ele tem apenas um grau de uma forma de acomodar energia, que é a translacional. Aí o pessoal falou o seguinte, bom, na verdade, o que está fazendo é somar kT
para cada grau de liberdade desse. E isso dá origem ao chamado, nós estamos vindo aqui, isso aqui seria para monoatômica, mas quando eu tiver uma molécula diatômica, constituindo o gás, na verdade a energia pode estar acumulada em várias formas. Então nós vimos a translação, a energia está acumulada na translação, também na rotação e também na vibração. E olhando isso, o pessoal viu que a energia tinha que se dividir nesses graus de liberdade. E obviamente, às vezes eu tenho energia suficiente para transladar um centro de massa, não tenho para fazer ela rodar. Por isso que, quando à medida que a temperatura vai aumentando, primeiro ela começa a transladar. Dali a pouco, além de estar transladando, que já está contado, eu adiciono a rotação. Porque agora o KT que eu dei de energia é suficiente para fazer a molécula rodar. E aí, se eu continuar botando mais energia, além dela estar rodando ou assim, como eu falei, que são 2 graus de liberdade de rotação, você faz ela vibrar. Quando ela vibra, não só as massas oscilam, como também tem a energia de ligação, a energia de mola ali, como se fosse uma mola, tá certo? Então, para um sistema que é uma molécula diatômica assim, todas essas energias estão presentes. E aí o pessoal mostrou o chamado princípio de equipartição de energia, que a gente aprende melhor quando faz aí um curso mais avançado de termodinâmica e estatística, que para cada grau, o princípio é o seguinte, ó, para cada grau de liberdade quadrático na energia, você coloca meio de kT para a capacidade térmica ou para a energia interna, né? Porque depois você vai dividir para a energia interna. Então, para cada grau de liberdade quadrático na energia, você adiciona meio de kT. Então, quando você pega a molécula e considera tudo, você tem quantos graus de liberdade quadrático? Graus de liberdade quadrático é aquele que depende com o quadrado das grandezas. Quando estamos falando de translação, são as velocidades nas várias direções. Quando estamos falando de rotação, isso aqui é o momento de inércia, que nós já aprendemos, né? Estamos falando da velocidade de rotação. E quando estamos falando de vibração, estamos falando da distensão e da velocidade das massas. Se eu somar aqui, eu tenho quando eu lido só com a translação, eu tenho 3 graus de liberdade. Portanto, a energia vai ser 3 meios de kT. E se eu tomar a derivada, isso aqui é o quanto está lá na energia por molécula, vai dar 3 meios de K, né? Isso vale para cada mol também. Quando eu considero a rotação, olha aqui, considerando a rotação, eu tenho que adicionar, quando eu considero a rotação, eu adiciono mais 2 vezes meio de kT. Portanto, eu adiciono mais um kT na energia. E quando eu considero a vibração, tenho também mais 2 graus de liberdade. Eu adiciono mais 2 vezes meio de kT na energia. Entendeu? E é por isso que você vê, quando olha a capacidade térmica, você vê indo aumentando. E se você vê o pulo, é da ordem de kT para as moléculas diatômicas. E se forem moléculas mais complicadas? Bom, vão ter mais graus de liberdade. E os graus de liberdade quadráticos, eles, de fato, eles acomodam em cada grau de liberdade meio de kT. Bom, isso foi um parênteses feito aqui na nossa aula. Essa aula já está cumprida o suficiente, eu tenho que interromper por aqui. E na próxima nós vamos ver transformações através dos diagramas. Até a próxima aula.